Eu ouvi a pergunta, mas ela não é pergunta. Eu percebo as vossas perguntas, mas vamos com calma, está bem? Não quer que ninguém se magoe. Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais por fazer do que estar a responder diariamente. Ai, Jesus. Mas é sexta-feira. Calor. Bruno, a greve geral parou o país ou só o atrasou-se um bocadinho? Um bocadinho, pelos números do Banco de Portugal, e aqui não há versões contraditórias sobre os números. A greve não chegou a parar o país, mas puxou-o para trás, agarrou-o pela camisola. No dia da greve geral, a atividade económica, segundo estes dados, caiu 5,1%, a maior quebra registada num dia útil desde a última greve geral, a de dezembro. O Banco de Portugal detectou uma travagem clara em indicadores como os transportes, consumo de energia, carga nos aeroportos e pagamentos. Agora, 5,1%, abaixo do efeito da greve geral de dezembro, tem uma característica interessante. É um número demasiado elevado para passar despercebido, é demasiado pouco para dar a sensação de que o país ficou completamente às escuras. E por falarem às escuras, a contração económica registada no dia 28 de abril de 2025, o dia do apagão, foi de 14,5%, para termos aqui uma ideia da diferença. Então, a greve geral não paralisou o país, mas ficámos a vê-lo andar em câmara lenta. E já que falamos em economia, Paulo, o Banco Central Europeu pode ser preso por ter cão e preso por não ter? É verdade, não é? A vida de banqueiro central não é fácil, não é fácil. Não é? E, por regra, encontramos sempre críticas e aplausos a cada decisão, seja ela qual for. Aliás, a divisão nestas opiniões começa logo no próprio Conselho de Governadores, que toma decisões sobre taxas de juros, onde aqueles que são chamados pombas e os outros são chamados falcões se manifestam muitas vezes em sentidos opostos. Por regra, os falcões são sempre mais adeptos de políticas monetárias mais duras, mais restritivas. O BCE subiu ontem juros, um movimento que já era esperado para tentar travar a inflação, e cá está, a medida não é consensual. Por exemplo, o Ministro das Finanças português não vê necessidade nesse aumento, pelo menos agora. Joaquim Miranda Sarmento diz que era melhor esperar para ver, porque a situação em termos de inflação e a situação económica é hoje diferente, argumenta, do que era em 2022. Isto em 2022 foi quando o BCE iniciou o ciclo anterior de subida de juros. Mas nessa altura o BCE, lá está, foi muito criticado por ter demorado demasiado tempo a reagir à subida de preços na sequência da invasão da Ucrânia, e mais tarde Mário Centeno, por exemplo, também achou que a subida já estava aí longe demais. Portanto, olha, isto do BCE e de juros é uma sina parecida com a dos árbitros num jogo de futebol, não é? Ninguém está contente. E por falar em futebol, tu és o homem certo para falar sobre isto. Então, claro. Já sabemos quanto nos vai custar o Mundial de 2030. O 2030, não façamos confusão. Claro. Pois, vai ser-nos do bolso. Vai ser-nos do bolso. Nós vamos pagar em parte, não é? Não sabemos, claro. É assim, faltam 4 anos. Não, faltam apenas 4 anos, não é? Porque 4 anos nestas coisas é tipo já depois da manhã. Já ali. O país comprometeu-se a co-organizar o evento com Espanha e Marrocos, mas até agora nem o governo anterior do PS, que tomou a decisão, que vinculou o país, nem o atual, que apoia esta decisão também, nem um nem outro nos apresentaram basicamente o Excel, a folha de custos. Quanto é que os contribuintes vão ser chamados a pagar por mais esta festarola que os políticos tanto gostam? Dizem que agora, aqui vários argumentos, agora já há estádios feitos, os que foram feitos para o 2004, mas a conversa é sempre a mesma. É evidente que vai ser preciso renovar os estádios que vão estar envolvidos no evento, é preciso reforçar mecanismos de segurança e conforto, é preciso muito aparato de segurança depois fora dos estádios. A Espanha, por exemplo, calcula em mais de 500 milhões de euros os gastos do país com o evento. Já tem um número, portanto. Já tem um número, há alguns meses já tem um número, e a Espanha também não terá falta de estádios, digo eu, não tem que os construir de raiz. Nós por cá estamos à escura, vamos tratar de tudo em cima da hora, em cima do joelho, o que obviamente só faz aumentar os custos, não é? Mas quando mete futebol, nós já sabemos que são raros os partidos que levantam questões. Nesta questão talvez a iniciativa liberal seja uma exceção. Porquê? Porque é preciso dar circo ao povo, e os decisores políticos dão esse circo, mas o que nunca dizem ao povo é que ele próprio, é o próprio povo que paga o circo.
E Bruno, o alojamento local já foi chão que já deu uvas? Há uns anos parecia que qualquer porta com uma campainha podia transformar-se em alojamento local. Agora as coisas estão a mudar, a equilibrar-se, eu diria que está a haver um período de normalização e de ajuste. Mais de 10 mil licenças de alojamento local foram canceladas pelas câmaras municipais devido à falta de atividade ou à ausência dos seguros obrigatórios de responsabilidade civil. Ou seja, muitas das licenças que foram emitidas e que existiam no papel já não correspondiam propriamente a casas cheias de turistas e com as malas das rodinhas serem arrastadas pela calçada. Isto não significa que o alojamento local esteja em crise, continua a ser um negócio muito importante e, em alguns casos, incómodo em muitas zonas do país, mas talvez esteja aqui a entrar na fase adulta, em que já não basta ter a licença guardada na gaveta para valorizar um imóvel. Durante anos, o setor viveu uma espécie de corrida ao ouro. Havia quem abrisse alojamentos, quem pensasse em abrir e quem quisesse apenas garantir o direito de um dia, eventualmente, abrir um negócio. Com as novas regras em vigor, que determinam a obrigatoriedade da entrega anual do seguro de responsabilidade civil, a Associação do Alojamento Local em Portugal estima que venham a ser cancelados entre 40 a 45 mil alojamentos. Não vai ser o deserto, mas é aquilo que acontece quando, por assim dizer, se limpam os cadernos. Eu ouvi a pergunta, mas ela não é pergunta. Eu percebo as vossas perguntas, mas vamos com calma, está bem? Não quero que ninguém se magoe. Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais do que fazer do que estar a responder diariamente. Calma,